Vai. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui com a Tirceia e ela vai contar um pouquinho da história deles lá no Parque Estadual do Jurupara. Tirceia, conta um pouco pra gente que ano que vocês chegaram lá, como que foi, como que vocês adquiriram a propriedade de vocês. Olha, foi em 1975. Os meus filhos, eu tinha 3 filhos na época pequenos, né? 2, 4 e 6 anos. E aquilo era uma coisa assim, pra gente era uma novidade. E eu, no começo, fiquei até assustada, né? Aquelas crianças todas pequenas. Mas aos poucos eu fui percebendo que era um lugar assim maravilhoso e que eu podia mostrar para os meus filhos como era linda a natureza e ensinar os meus filhos a preservar esse ambiente. E aí eles foram crescendo com esse conhecimento. Com liberdade, né? Com a verdade. Eles foram aprendendo a respeitar a natureza e foi uma vida assim muito gostosa com as crianças ali e tudo, né? Então, eu acho que para nós foi um momento de alegria termos adquirido essas terras, porque a gente não é grileiro. Nós compramos aquilo, meu marido comprou, a gente pagou e agora o Estado acha que nós somos invasores, que nós estamos ali devendo favores para o governo, mas nós não devemos isso. Não é justo, não é justo. O engraçado é que no caso de vocês, o Estado usou uma lei de 2000 para acusar vocês. E é o seguinte, eles falaram que você invadiu um parque que foi feito em 92, sendo que vocês têm um documento que foi feito em 76. Né? Como que você se sente, como que foi isso na parte psicológica da sua família, né? Uma família que nunca teve problema com o Estado, sempre pagou seus impostos, ser acusada de invasora, de grileira, você cometeu danos ambientais quando na verdade você ensinou a sua família a preservar. Conta pra gente como que foi a questão de psicológico, como que vocês lidaram com isso? Foi muito triste, muito triste. Meu marido ficou muito decepcionado, porque a gente não esperava. Nós plantamos, a gente fez tanta coisa boa ali, e de repente... Só escrevia sobre as coisas do dia a dia ali, né? Eu escrevi sobre lá, toda vez que eu ia, eu tenho os relatórios que eu escrevia sobre a natureza, Agora vem e diz que a gente é invasor e que a gente tem que sair de lá, que tem que tá errado o que nós fizemos, até as plantações que nós fizemos, eles acham que não pode. Que isso, e quando nós compramos não era parque e nem era reserva. Exatamente. Não era nem parque nem reserva. Então, agora vir acusar a gente de invasor, disso, aquilo, está completamente errado. E não é justo isso. Porque a gente acha, né, que a gente está num estado que ele tem que proteger o cidadão. E ele tem que ser correto. Uma das coisas que nos assustou muito foi o tipo de acusação. Né? O tipo de acusação, isso mesmo. O que você sentiu assim? Foi uma revolta muito grande, viu? Porque eu nunca imaginei que a gente, sendo uma pessoa honesta, correta, pagando os seus impostos, fazendo as coisas corretas, pudesse sofrer uma advertência, uma coisa dessas, entendeu? Eu acho muito triste. Processo de dano ambiental, né? Processo ambiental. A gente causou dano ambiental lá, mãe? Imagina, filho. Plantamos árvore, o que a gente fez lá? Nós fizemos de tudo. O meu marido abriu uma estrada para a gente poder passar e de resto a gente só preservou. Plantei flores, eu arrumei aquilo, a gente... Quantas árvores a gente plantou lá? Pois é, não sei exatamente, mas fizemos um pomar enorme. Né? E era uma diversão pra gente. Aquilo era um lazer. Não era para derriçar, para terminar, para fazer qualquer coisa contra a natureza. E tem uma parte interessante, que quando o Estado decretou a reserva, os nativos lá não poderiam mais sobreviver com o carvão. Então, essas pessoas que são sitiantes, eles além de cumprir o papel de Estado, porque eles trouxeram renda para essas famílias, né, essas famílias foram contratadas, então quer dizer, você contribuiu muito, né, com o papel de Estado, e hoje o Estado está contra a gente. Está contra tudo aquilo que você fez? Tudo aquilo. É muito decepcionante. É bem decepcionante, sabe? Porque eu nunca imaginei que nós estaríamos numa situação dessa. Meu marido entrou até em depressão.
de tristeza, de tanta coisa que ele fez, uma pessoa honesta, que sempre fez as coisas corretas, né? E agora a gente sendo injustiçado desse E jeito, os planos né? futuros, né, mãe? Porque a gente preparou lá tudo, Pois é. né, para poder construir, nunca pudemos, né? Nunca pudemos, abrimos lá para a gente fazer uma casa melhor, né? E com as crianças ali, no fim não pudemos fazer nada. Só se imagina hoje indo lá com os netos? Pois é, eu imagino. Seria muito interessante, viu? Mas, Ensinar os infelizmente, netos né, o que a senhora ensinou para mim? para os filhos eu passei muita coisa. Ensinei muita coisa boa. Porque coisa ruim não precisa ensinar. Tem que ensinar coisa boa para os filhos, né? E eu fiz o que eu pude. Convívio com a família, né? É, o convívio, a gente recebia as pessoas amigas, assim. Fogueirinha à noite, pipoca. É, violão, é aquela coisa de união de família, né? Deitava numa rede ali e ficávamos conversando horas e horas ali. Não tínhamos luz elétrica. No Não começo- temos, né? Não, mas temos lampião e agora tem a LED, né? Mas luz elétrica nunca tivemos. E nunca fez falta. Não tinha televisão, Não pega celular. pega celular e não fazia falta. E a gente brincava, né, com as crianças, andávamos bastante, íamos para o sítio do meu cunhado a pé por dentro da floresta, assim. Nossa. Tínhamos a estrada que nós apelidamos de Transmersvinskas, né? Ligava um sítio ao outro, né? E então nós íamos brincando pelo caminho. Olha, foi uma convivência muito boa. Eu tive uma vida muito feliz com meus filhos pequenos lá e adultos também, né? Então eu achei. Eu acredito assim, né? O Estado ele tem todo o direito de fazer uma área de proteção. Claro, Mas agora, por que não foi feito da forma correta, né? pois é. Escolher um Estado, né? Que a gente pensa que vai nos proteger, que a gente vai estar amparado, ele criminaliza o cidadão de bem. Não, e nós compramos porque saiu no Diário Oficial que a pessoa que estava vendendo, ela recebeu, inclusive nós temos o Diário Oficial dizendo que as terras estavam sendo doadas para essa pessoa, né? Então nós compramos dele. Então a gente fez a coisa tudo legal. Agora, por que eu tenho que ser expulsa de lá? Fala, eu não entendo isso. E se fosse para a senhora mandar uma mensagem para o governador, o que você falaria para ele de tudo isso? Ele repensar bem, ele pensar bem no que ele está fazendo, porque não é só eu, não, são várias famílias que já são muito mais antigas do que eu, de lá, e que eu nunca morei lá, né? Mas eu respeito aquele lugar e levava meus filhos até lá. A senhora acha que aquilo lá faz parte da sua vida? Claro que faz, faz parte das crianças também, porque tudo que eles lembram é tudo relacionado com o sítio. Né? Tudo é relacionado com o sítio. Então, eu achei que o governo deveria pensar melhor antes de mexer com pessoas de bem. Né? E tem tantas outras coisas para ele se preocupar do que se preocupar com pessoas honestas e que estão ali nos seus direitos. Inclusive aqui, no processo que eles estão sofrendo, até a aposentadoria da senhora pode ser bloqueada. O que você acha depois de ser uma cidadã? Pensou? Uma cidadã de bem, que trabalhei honestamente, ganhei meu dinheiro honestamente, né? Agora ser bloqueada por causa disso? Vou viver do quê? Não, está muito errado. Só se não tiver lei no nosso país para não resolver isso. Tá certo. Então tá bom, obrigado. Nossa, emocionante, hein? Puta, né?